verdadeiramente o Espírito Santo dirige todas as coisas. A Assembleia de Deus é assim. Não há o costume na Assembleia de Deus, algumas denominações agem assim, mas vamos falar da Assembleia de Deus. Não há o costume, diante do culto, o pregador combinar com a equipe de louvor, né? Nós não temos esse costume, né? E não precisa combinar, porque o Espírito Santo conduz. E os irmãos vão ver que esse louvor é uma preparação para recebermos de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Glorifico a Deus por mais esta oportunidade de ministrar a sua palavra, e agradeço ao bispo Abner Ferreira pela honra, pela confiança de ocupar esse microfone, esse púlpito num dia de culto de ensino na igreja mãe do Ministério de Madureira. É uma grande honra e uma grande responsabilidade. Gratidão, glórias a Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Versículo 18, todos juntos, 1, 2, 3. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glórias ao teu nome, Senhor, porque a tua palavra chegou até nós. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Precisamos receber mais de ti para a edificação da igreja e a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Quem pode se assentar, se assentando, dizendo assim: eu me alegrarei no Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Abacuque. A princípio eu estava pensando em ler outros versículos, mas os irmãos ficariam muito tempo em pé. Mas é importante nós estarmos contextualizando estes versículos que nós acabamos de ler, os 3 últimos versículos do livro do profeta Abacuque. É muito importante nós estarmos refletindo em que contexto estes 3 últimos versículos constam com essa mensagem registrada. Me veio à mente quando eu estava pensando e refletindo na mensagem de Abacuque, Romanos capítulo 15: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então há ensino para nós aqui no livro do profeta Abacuque.
Localize, por favor, na sua Bíblia, o primeiro capítulo, é só virar uma página. E o versículo 2 diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. É assim que começa esse livro profético. Não começa com um assim diz o Senhor. Não começa com veio a palavra do Senhor, mas começa com palavras do profeta, apresentando a Deus uma questão. Versículo 5 é a resposta de Deus a esta primeira questão apresentada pelo profeta Abacuque. Vede entre as nações e olhai. É como se Deus estivesse dizendo: prestem atenção e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então Deus diz como Ele vai agir diante da questão apresentada pelo profeta. Deus diz. Quando Deus diz como Ele vai agir, aí nós encontramos aqui assim, versículos 12 e 13. De novo o profeta questiona: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Aleluia. Nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele apresenta isso a Deus. Aí vamos ver a postura de Abacuque depois que apresenta a segunda questão. Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Ele se coloca agora numa posição, ele assume uma atitude de expectativa. Qual é a expectativa de Abacuque? Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Versículo 2. Irmão, esse versículo 2, eu vou pedir licença, mas eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Diz assim: e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Agora notem: porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta:
os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora o capítulo 3. Agora o capítulo 3 é uma reação de Abacuque ao que Deus fala. Agora o capítulo 3 é uma resposta de Abacuque ao que Deus fala. E o versículo 1 começa assim: oração do profeta Abacuque. Olha o 2: ouvi, Senhor, a tua palavra. Aleluia. Bem-aventurado aquele que ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Abacuque ouviu. Quem ouve nessa noite a palavra do Senhor? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele encerra essa sua reação assim. É mais ou menos assim que Abacuque está dizendo: tudo bem que eu não consigo entender. Agora vamos guardar esses dois aspectos. Eu não consigo entender o tempo de Deus, eu não consigo. Eu acho que já era para Deus ter agido e não agiu. Já era para Deus ter reagido, não reagiu. As coisas já eram para ter mudado, não muda. As coisas já eram para ter acontecido, não aconteceu. Deus já era para ter mandado a espada de juízo, não mandou. A violência continua, a corrupção continua, a maldade continua, a injustiça continua. Mas tudo bem. Eu também não consigo entender por que Deus vai agir daquela maneira, porque Deus responde que vai agir. Abacuque só não entende por que vai agir dessa maneira. Ele não entende o tempo e ele não entende o modo. Porque sabe o que Deus diz para ele? Eu vou trazer o caldeu para poder resolver esse problema. Meu Deus, caldeu é mais pecador que a gente. Senhor, como é que tu vai fazer isso, Senhor? Vai usar um mais pecador do que a gente para castigar a gente? Abacuque não entende o tempo e Abacuque não entende o modo. Abacuque não entende porque sofre o justo. Abacuque não entende porque há silêncio de Deus. Abacuque não entende porque que não acontecem as coisas logo. É como se ele encerrasse assim: ok, Deus, eu me rendo. É mais ou menos assim: eu me rendo. Eu não entendo, mas eu me rendo. Eu não entendo, mas eu me submeto. Eu não entendo, mas eu me coloco debaixo do seu senhorio. E porque eu me coloco debaixo do seu senhorio, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não exista, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, a ovelha foi arrebatada, não tem vaca, mas eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é Jeová, o Senhor é poderoso, o Senhor vai agir e o Senhor vai me sustentar. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro. Aleluia, 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 aleluia. Tem um hino assim, né? Adora, adora. A tempestade está soprando e a gente vai adorar. Haja o que houver, a gente vai adorar. A porta se fecha, a gente adora. A porta se abre, a gente adora. O mar não se abre, a gente vai adorando. A muralha não caiu, vai adorando. Não aconteceu o que eu previa, vai adorando. Sofrimento do justo
e a providência de Deus. O sofrimento do justo e a providência de Deus. Eu já vou adiantar para os irmãos aqui algumas coisas. Tanto na primeira resposta de Deus, como na segunda resposta de Deus, Deus não explica. Deus não explica. Deus só diz assim: eu vou agir. Mas Ele não explica, Ele não entra em detalhes. É isso que Abacuque fica. E aí, dentro desse contexto, tem esses dois aspectos: tempo e modo. Viu como é que ele começa? Até quando? Tempo. Até quando essa violência? Até quando essa injustiça? Até quando essa corrupção? Tempo. Aí quando Deus diz que vai levantar o caldeu, aí entra o modo. Mas como? É mais ímpio do que a gente. Tu és santo. Sabe qual é o fundamento dos questionamentos de Abacuque? Ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe que Deus é justo. Ele sabe que Deus é santo. Ele sabe que Deus é puro. Ele sabe que Deus é soberano. Por isso ele ora. Por isso ele pergunta. Ele só não entende é o tempo e o modo de Deus. Nós estamos numa época aqui de Abacuque, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Mais ou menos. É possível que Abacuque tenha sido contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias. Então nós estamos falando de uma época em que o povo de Judá, o povo da aliança, o povo de Deus, está vivendo num contexto de muita pressão. Pressão externa e pressão interna. Essa é a realidade do povo que tem aliança com Deus. Externamente, eu estava lendo, a Assíria, ela já estava encerrando o seu império. O povo de Deus estava sempre sendo fustigado pela Assíria. Babilônia está surgindo como uma superpotência, e daqui a pouco o povo de Deus vai sofrer na mão da Babilônia. E nesse íntere, o Egito, nesse intervalo, está aproveitando para oprimir Judá. Essa é a pressão externa. Aqueles tempos áureos de Davi passaram. Aqueles tempos áureos de Salomão passaram. Internamente, violência. Agora eu estou falando do contexto interno do povo de Deus. Agora eu estou falando de como está vivendo a sociedade em cujo meio está o templo, em cujo meio está o templo, local de liturgia, festa, sacrifícios, leitura da lei. Nesse contexto, violência, corrupção, injustiça, justos sendo prejudicados pelos ímpios, inocentes sendo oprimidos. E nesse meio tem templo, tem lei, tem sacerdote, tem liturgia, mas não tem santidade.
tem templo, tem liturgia, tem escritura, tem sacerdote, tem sacrifício, mas não tem santidade. Aí entra o início de Abacuque. Por isso, irmãos, que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, porque o estudo da mensagem de Abacuque nos ajuda, nos habilita a vivenciar essas mesmas questões que faziam parte do contexto de Abacuque, que faz parte do nosso contexto hoje. Como vivenciar isso? Ele não chutou o pau da barraca, ele não jogou a toalha, ele não chutou a porta, ele vai falar com Deus. Até quando, Senhor? Olha, Senhor, o que está acontecendo? Ele não foi botar isso no Instagram, não. Ele não foi jogar isso no ventilador, não. Porque não vai adiantar, porque Abacuque sabe que esse problema requer uma intervenção direta de Deus. Se eu orar, Deus vai falar. Se eu orar, Deus vai intervir. Se eu orar, Deus vai agir. Se eu orar, arabala xarabala suicalaias. É tempo de oração, igreja. É tempo de levar isso, não é para o ventilador, mas é para a porta do quarto fechada, lá dentro. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? Agora olha que interessante. Deus responde. E eu acho interessante porque Deus diz assim: vede entre as nações, se maravilhem, porque eu realizo. Eu acho interessante como Deus respondeu o primeiro questionamento. Abacuque estava dizendo assim: Senhor, até quando? Aí Deus responde assim: eu realizo. Sabe o que eu acho bonito aqui? E isso é ensino para nós hoje. Para nós hoje, que eu digo, nossa vida hoje, cristã, nossa caminhada. Irmãos, nossa relação com Deus é de fé. É relação de fé. A gente canta aqui também: eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Abacuque não está vendo, mas ele crê. Aqui não diz que ele perdeu a fé, mais do que nunca, ele continua acreditando, irmão. Ele não diz que ele se apostatou, ele não apostatou, ele continua acreditando. E Deus responde assim: eu realizo. Assim é o agir de Deus. Então atenção, Deus age na hora que Ele quer agir, e Deus age do modo que Ele quer fazer as coisas. É possível a gente não perceber e Deus já está agindo. É possível a gente não perceber e Deus já está trabalhando. Foi o que aconteceu no tempo de Jesus. É chegado o reino. Ué,
cadê o reino? Jesus falou, já chegou. Mas como já chegou? Olha ele aí, olha ele aí, olha o homem de branco passeando no meio da igreja, o reino já chegou. Mas sabe qual é o problema? É que quando a gente crê, a gente ora e a gente sabe que Deus vai fazer, só tem uma questão: a gente começa a imaginar como, e aí a coisa não acontece como a gente imagina, aí a gente fica frustrado. Qual é a fonte das nossas frustrações? São as nossas expectativas. Qual é a fonte da nossa frustração? É a expectativa que eu crio. Mas a gente precisa aprender com Abacuque. E sabe um outro que a gente precisa aprender? João Batista. Porque ele está lá na prisão, isolado, sozinho, e a notícia chega, e ele, por onde ele anda, ele diz assim: o reino chegou. Porque João tinha discípulos, os discípulos iam visitar ele. Eu imagino João perguntando, e ele, por onde ele chega, ele diz: o reino chegou. Mas o reino chegou e eu estou aqui na prisão, e eu fui o precursor. Ó as expectativas que a gente cria, né? Bom, como eu fui o profeta, como eu fui o precursor, então ele vai me tratar diferente. Irmão, receba aí, Deus tem o jeito dele trabalhar, Deus tem a maneira dele fazer as coisas. Mas João Batista não chutou o pau da barraca, e não jogou a toalha, e nem blasfemou. Ele fez o que Abacuque fez, sendo que, como ele estava preso, ele chama os discípulos e diz: vai lá, encontra ele e diz para ele: João Batista pediu para perguntar para o Senhor, é o Senhor mesmo? Aleluia. Eu fico imaginando João Batista, ele devia estar num momento, irmãos, mas ele não blasfema, ele só não entende. É o que acontece com a gente, irmão. Tem coisa que a gente não entende. O que faz? Faz como Abacuque, faz como João Batista, pergunta para ele, fala com ele, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele. Deus respondeu a Abacuque e Deus respondeu a João Batista. Olha lá, e aí? E os discípulos de João estão aqui? Ele mandou perguntar isso. Aí Jesus: espera aí, curou o cego, aleijado levanta e anda, demônio sai, mudo fala agora, surdo ouve agora, pecador está perdoado. Ei, Jesus, e nós? Diga para ele: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitam, o aleijado está andando, demônio está saindo. É chegado o reino. Fala para ele, fala para ele. Arabala xarabala suicalaias. Fala para ele, fala para João Batista. Aleluia. Eu fico imaginando a notícia chegando João Batista, irmão, aí ele já estava pronto para partir mesmo, depois que ele recebeu aquela mensagem de Jesus. Então, Abacuque, ele só não entende o tempo e o modo. Deus falou que vai agir, Deus falou que já está trabalhando, e aí o que ele faz? Bom, então esse início do capítulo 2 é como se João Batista Abacuque estivesse dizendo assim: eu me rendo. Ele já falou que vai agir, só não falou quando. Notaram?
A resposta continua, a pergunta continua sem resposta, porque Abacuque perguntou assim: até quando eu realizo? Não falou? Até quando eu realizo? Jesus está quase indo para o céu. O discípulo pergunta: quando vai ser? A voz não compete saber quando. Aleluia. A voz compete aí orar, para ser cheio do Espírito Santo, para anunciar ao mundo todo, aleluia, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Então é mais ou menos assim: eu me rendo, irmãos, eu vou ouvir o que Ele vai falar para mim. E aí Deus fala: ainda não chegou o tempo. Para aquele que perguntou assim: até quando? Ele parece que ele está assim, quase se afogando, né? A resposta de Deus: ainda não chegou o tempo. Agora olha como é que o finalzinho no meio do versículo 3: mas a visão vai se cumprir sem falta. Irmão, que certeza, hein? Ainda não chegou, mas vai acontecer. Aleluia. O tempo certo vai chegar logo. Espera, ainda que pareça demorar, espera. E aí vem essa declaração, que é uma declaração, essa declaração aqui é a declaração que impactou Martim Lutero, é a declaração que impactou Agostinho, a declaração que impactou Karl Barth. Essa declaração aqui, aí Deus chega e diz assim: olha, fique certo que não adianta ficar soberbo e nem arrogante. Não está entendendo? Não fique soberbo e nem arrogante. Está demorando? Deus está indiferente? Não está. Deus está passando a mão por cima? Não está. Deus está passivo? Não está. Então não fique soberbo. Por quê? Porque o soberbo vai perecer, o rebelde vai perecer, o ímpio vai perecer, mas o justo vai viver. Vai viver. Se for fiel, serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. O justo viverá pela fé. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel. Os questionamentos de Abacuque não são questionamentos de afronta. Os questionamentos de Abacuque não são questionamentos de irreverência, de desrespeito. Não são questionamentos de alguém que demonstra apostasia, mas são questionamentos de alguém sincero, que clama pela ação de Deus e almeja conhecer mais os caminhos do Senhor. E aí me veio à mente a oração do salmista no Salmo 25, versículo 21. Nós poderíamos responder com essa oração quanto à questão do tempo e do modo. Até quando? Ou
quando Deus vai agir, quando eu vou testemunhar o cumprimento da promessa, quando que eu vou ter a vitória, quando que a porta vai abrir, quando que esse sofrimento vai terminar, essa injustiça. O justo está sofrendo e o ímpio parece que está prosperando. Quem engana parece que só se dá bem, e quem anda na verdade parece que só se dá mal. Até quando isso vai acontecer? Salmo 25, 1: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. Enquanto nós estamos esperando que sejamos guardados pela sinceridade e pela verdade. Irmãos, é interessante isso, porque o capítulo 2, o Abacuque, ele espera, e ele espera como se conhecendo este salmo, ele espera como se estivesse fazendo essa oração, porque Deus respondeu para ele o seguinte: ainda não chegou o tempo, mas espera, porque vai acontecer. Então é como se Abacuque, ele se recolhesse debaixo do senhorio do Senhor, e a sua primeira oração fosse: ok, Senhor, que eu seja continuamente guardado pela sinceridade e pela retidão. Eu não quero me contaminar, eu não quero ser influenciado, eu não quero entrar nessa roda, eu não quero entrar nesse grupo, eu quero continuar guardado pela sinceridade e pela retidão. O versículo 4: Deus não explica os mistérios do sofrimento humano. Deus não explica, não dá detalhes para Abacuque. O que Deus diz é o seguinte: isso vai acontecer, mas não dá detalhes. Mas Deus fala sobre algo que capacita o profeta a triunfar vitoriosamente sobre qualquer dificuldade e enfrentar todos os sofrimentos. Não é conhecer detalhe que é a garantia da nossa vitória, não é conhecer detalhe que é a garantia da nossa esperança. A garantia da nossa esperança é: o justo vai viver enquanto ele é fiel a Deus. Um comentarista escreveu uma coisa muito interessante, eu achei isso tão bonito: nas dúvidas e questões, se referindo a Abacuque. Parece que está falando da gente. Quanta dúvida, quantas questões, quanta coisa que a gente não entende, quanta coisa que a gente fica assim: Senhor, até quando? Nas dúvidas e questões, Abacuque triunfou na comunhão com Deus. Receba aí. Você quer vencer? Você quer perseverar? Você quer continuar na torre de vigia? Você quer continuar ouvindo a palavra do Senhor? É na comunhão com Deus e na decisão, aí tem que tomar uma decisão, de esperar confiantemente que o Senhor, no tempo próprio, realizará seu eterno propósito com retidão e justiça. Agora eu fecho aqui com esses 4 pensamentos. É como se fosse o resumo. Primeiro,
Deus não está passivo, Deus não está indiferente. Mas Ele está vendo. Não, mas Ele sabe. Mas Ele sabe. Deus não está passivo, Deus não está indiferente. A palavra de Deus para Abacuque é a palavra de Deus para a igreja nesta noite. Eu realizo, eu realizo, eu realizo, eu realizo na tua casa, eu realizo no teu coração, eu realizo na tua mente, eu realizo na igreja, eu realizo no Rio de Janeiro, eu realizo no Brasil, eu realizo em todas as nações. Segundo, Deus é poderoso, justo e soberano. A obra dele vai ser feita com o seu poder, com a sua justiça e com a sua soberania. Ele pode levantar caldeu, pode levantar iraniano, pode levantar russo, pode levantar brasileiro, pode levantar chinês, pode levantar americano. Ele é soberano, age como quer, do jeito que quer, a hora que quer, na vida de quem quer. A nós compete. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me submeto, eu me rendo, eu continuo na torre de vigia, eu continuo na torre de vigia. Terceiro, o Senhor nos chama, o Senhor nos chama a sermos perseverantes em todo o tempo, em todas as circunstâncias, na oração e na confiança. Na oração e na confiança. Se eu orar, Deus vai agir. Se eu orar, Deus vai falar, Deus vai curar, Deus vai intervir. E na confiança, na fidelidade. E por último, sujeitemo-nos ao domínio e cuidado do Senhor. Sujeitemo-nos ao domínio e ao cuidado do Senhor. Ele é poderoso para suprir. Com a permissão do pastor Paulo, pode pedir para se colocar em pé? E aí é nessa confiança e nessa submissão, nessa decisão, essa decisão que a gente toma de confiar, essa decisão que a gente toma de esperar, essa decisão que a gente toma de ser fiel, essa decisão que a gente toma, Me dá esse pão, é meu. Se sujeita. E aí a gente canta Abacuque 3, 17 a 19. Vamos recitar juntos? Abacuque 3, 17 e 19. E quando a gente encerrar o 19, aí a gente levanta a mão e adora. Vamos lá? 1, 2, 3. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor,
exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Quem crê, levanta a mão e adora. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,